Galileu Galilei. Professor de matemática em Pádua quer demonstrar O novo sistema copérnico no universo. 609 está Galileu. Por A mais B. Olá! Olá, meus queridos alunos de metodologia científica. Galilei. há 2.000 anos. A humanidade acredita. Olá, olá, olá! Olá, meus queridos alunos de metodologia científica. Que é a professora Carolina Blanco, e eu estou aqui para convidá-lo, né, para a nossa aula de metodologia científica, sessão 1.4, conhecimento científico. Por isso que eu comecei com Galileu Galilei, né? Porque Galileu, ele que estabeleceu esse método de indução experimental e provou por A mais B, como a música coloca aqui, em que ele demonstrou, utilizando aí parâmetros científicos da observação, da matemática e da coerência lógica entre os fatos e uma série de cálculos próprios da ciência da matemática, que ele provou por A mais B que, na verdade, os planetas, a Terra que gira em torno do Sol e não é o Sol que gira em torno da Terra. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar o conhecimento científico, certo? E na nossa apostila ela faz aí uma referência ao método experimental, ao método de indução experimental que foi criado por Galileu. Por isso que eu comecei, né, a nossa aula de hoje Que o Sol e as estrelas do com céu Galileu. giram em torno. Essa peça foi uma peça feita pela Denise Fraga em diversos teatros, né? Teve no Tuca, né, que é o Teatro da PUC. Mas agora nós vamos sair, Andréa. E essa peça realmente ela é muito, muito, muito legal. Ela é baseada aí numa peça sobre a vida e obra de Galileu. E essa peça, na verdade, ela esclarece como que se deu esse processo histórico e ela nos ajuda a compreender um pouquinho como que é esse método experimental que Galileu desenvolveu, certo? Vocês viram que eu ampliei aqui, estou com recursos multimídia hoje, né, para desenvolver a nossa aula. Então vamos ver se eu consigo. Eu tô com um problema com a iluminação, mas aparentemente eu consegui aqui utilizar o PowerPoint junto aqui com a televisão. Vamos lá. Ai, gente, peraí. Vamos lá. Então, hoje nós iremos estudar a sessão 1.3. E qual é o objetivo, né, de nós estudarmos nessa sessão o conhecimento científico? O nosso objetivo é que vocês utilizem o espírito científico para resolver os problemas da prática profissional de vocês. Então, como nós já havíamos dito, o importante é que vocês utilizem o que vocês estão aprendendo aqui na nossa disciplina para utilizar na prática profissional de vocês. Então, vocês ao ingressarem em um curso superior, vocês escolheram uma ciência, né? Nós temos aqui um colega das ciências contábeis, nós temos um colega da engenharia e nós temos a maior parte da turma, né, que escolheu a ciência do direito.
Todos vocês ingressaram nesse curso superior para aprender essa ciência e utilizarem o conhecimento dessa ciência na resolução dos problemas da prática profissional de vocês, certo? Por isso que é importante vocês conhecerem, né, o que é esse conhecimento científico. E ao final do curso de graduação, vocês terão que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que vocês terão que produzir conhecimento científico. Como eu falei para vocês, o que significa a palavra metodologia? A palavra metodologia significa a via, o caminho, né? O estudo dos métodos e também a via, o caminho, no caso metodologia científica para a produção do conhecimento científico. Um conhecimento que possua características que permitam afirmar que esse conhecimento ele é um conhecimento científico, certo? Então, nesta disciplina nós queremos que vocês aprendam para fazer o TCC e também para vocês utilizarem o conhecimento aqui adquirido na prática profissional. Utilizem o conhecimento adquirido, né, e desenvolvam um espírito científico para raciocinarem com base em fatos, com base em evidências, com base numa relação, utilizando a razão para analisar esses dados e fazer uma relação aí de coerência entre esses dados e verificar o estabelecimento das causas, dos efeitos e desenvolverem aí um meio de utilizarem o conhecimento científico da ciência de vocês para a resolução dos problemas que aparecerem. Além do que, dos diversos problemas que vocês se defrontarem na realidade profissional de vocês, vocês terão também já a capacidade de separar o conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento do ouvir dizer, do conhecimento científico, do conhecimento teológico e do conhecimento filosófico, certo? Então, o objetivo aqui na nossa aula de hoje é realmente que vocês utilizem esse conhecimento científico para resolver os problemas. Desenvolvam um espírito científico, vocês aprendam a fazer perguntas. Lembra as perguntas que eu falei para vocês? Porque a produção de um conhecimento, ele vem de uma dúvida. O que? Como? Por quê? Onde? Quem? Então, a partir de uma dúvida, ao analisar um determinado fenômeno e ao perceber a existência de uma dúvida, através da resposta a este questionamento, utilizando um conhecimento acumulado naquela ciência, utilizando um método científico, vocês irão desenvolver aqui o espírito científico de vocês. Né? E a gente quer que vocês aprendam a resolver os problemas da prática, utilizando uma forma racional, uma forma científica, uma forma ética. Então, nós já vimos os tipos de conhecimento. Nós vimos que há o conhecimento do senso comum, que é aquele do ouvir dizer, que ele tende mais ao erro. Às vezes, não. Às vezes, depois, esse conhecimento ele é comprovado pela ciência. Mas, como ele é um conhecimento que não é fundamentado, ele apenas se caracteriza como um ouvir dizer, uma transmissão de uma geração para outra, há uma tendência maior ao erro. Então, cada um dos tipos de conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico, que busca descobrir as verdades maiores, fazer uma relação entre conceitos, as finalidades, os valores que nós estudamos na aula passada, o conhecimento teológico, que se baseia na fé, e o conhecimento científico, que se baseia na demonstração, na relação de causas e efeitos, certo? O conhecimento, cada um desses conhecimentos, ele se justifica dentro do parâmetro de fundamentação adotado. Então, o conhecimento do senso comum, ele é aquele conhecimento por quê? Ele se fundamenta em quê? Ele se fundamenta no eu ouvir dizer que,
certo? Ele é mais tendente a erro, mas ele tem a sua aplicação na nossa vida, porque a gente não poderia justificar 100% cientificamente todas as afirmações que orientam o nosso raciocínio. Então, da mesma forma, o conhecimento filosófico ele tem a sua razão de ser, para se verificar a lógica, a coerência de um determinado raciocínio, de determinados conceitos, fazer análises referentes a valores, a finalidades. O conhecimento teológico, ele também se justifica dentro daquela doutrina religiosa, né? A fé, ela explica aspectos que a nossa racionalidade não consegue atingir. Então, só que o conhecimento teológico, ele se justifica através da fé. Então, cada um tem a sua doutrina religiosa e acredita naquela doutrina religiosa por uma questão de fé. Eu sou uma pessoa que tenho a minha fé e sou muito religiosa. Mas, como eu falei, a gente tem que só aprender a separar para raciocinar de forma adequada em cada âmbito de análise. Então, e o conhecimento científico, ele é um conhecimento que se baseia aí em verdades compartilhadas e uma especificação daquele objeto de estudo e uma demonstração conforme ali aquela metodologia daquela ciência, certo? Então, em nenhum momento eu falo que o conhecimento científico é melhor, o conhecimento filosófico é melhor. Não, cada um tem o seu campo, certo? E dentro do conhecimento teológico, você tem aquela proposição como verdadeira dentro daquela teoria e daquela doutrina que se fundamenta na fé. Da mesma forma, o conhecimento filosófico, aquela linha filosófica, ela tem a sua coerência dentro daquele raciocínio. O conhecimento do senso comum, ele orienta as nossas ações, ele se baseia em transmissões que são feitas de gerações em gerações e ele tem o seu lugar, porque, como eu disse, a gente acaba trabalhando sim o conhecimento do senso comum, primeiro porque muitas vezes, depois, com o tempo, esse conhecimento do senso comum, ele vem a ser comprovado como científico também, e também porque a gente precisa, no nosso raciocínio, a gente não consegue justificar 100% de todas as proposições que a gente segue, né, que orientam o nosso modo de pensar. Então, cada um tem aí a sua verdade dentro do método de aproximação do sujeito com o objeto. O que é isso? Cada um se fundamenta em um determinado aspecto. Se fundamenta no eu ouvir dizer que, uma tradição que é passada de pessoa para pessoa. O outro se fundamenta numa fé, uma doutrina em que as pessoas seguem aquela doutrina porque elas têm fé, que é o conhecimento teológico. O conhecimento filosófico também tem a sua razão de ser, né? Busca estabelecer aí a racionalidade, a lógica, a coerência de argumentos, de conceitos, de valores, e cada um tem um modo daquele sujeito se aproximar daquele objeto, né? Então, o que a gente verifica é que cada um tem a sua verdade, certo? Então, vamos lá. Peraí.